Olá a todos, meu nome é Charles, eu sou pastor da Igreja Cristianismo Decidiu de Londrina e quero compartilhar uma palavra para você, ao seu coração, nesses tempos difíceis que nós temos vivido no Brasil, no mundo, e nada melhor do que recorrer à palavra. A palavra é o nosso refúgio, a palavra que nos direciona, a palavra que nos consola, e eu quero trazer uma porção da palavra que me ajuda muito em tempos difíceis. Como perseverar, como ficar firme. Existem vários versículos, vários textos, mas eu quero trazer um em especial para você nesse dia. A palavra ela está em Marcos, capítulo 5, onde Jesus pede para os discípulos atravessarem o mar da Galileia, que na realidade não é um mar, é um lago, mas ele era tão grande que era chamado de Mar da Galileia. E o contexto dessa situação é o seguinte: Jesus ele estava pregando desde cedo, ministrando a uma multidão, sentado num barco, e ele ministra o dia inteiro, e o contexto da palavra ali é a parábola do semeador, aquela palavra que fala sobre as sementes que foram roubadas, outras germinaram, não, e Jesus termina de ministrar ao povo, à multidão, explica a parábola para os discípulos, e aí isso já é o final da tarde, já estava começando a anoitecer, e os discípulos falaram: bem, tá tudo certo, vamos para casa descansar, já fizemos o nosso papel, já fizemos tudo certo, mas Jesus chega e diz: não, vamos para o outro lado do mar. E os discípulos falaram: ué, por que nós vamos para o outro lado do mar? Já fizemos tudo o que tinha que ser feito, e como é que agora nós vamos para lá? Mas eles não eram burros, né? Como a gente, quando Jesus fala, nós temos que obedecer. E a palavra diz assim, que eles atravessaram o mar ali, e naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado, foi o que eu disse. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. E outros barcos também acompanhavam, e levantou-se um forte vendaval. As ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi enchendo-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. E perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o contexto, esse é o texto que me ajuda muito a enfrentar situações difíceis, a enfrentar momentos que nós não entendemos. Por quê? Porque para mim a tempestade, elas representam os momentos de aflições, os momentos difíceis que nós passamos. O que são as tempestades? Tempestades, primeiro, elas são inesperadas, queridos. A gente não tem como planejar, então semana que vem vai ter uma tempestade, um momento difícil, eu vou me preparar. Não, elas são inesperadas. Mesmo com Jesus no barco, a gente vai passar por elas, não tem como. E elas aparecem assim, do nada. A gente tem que saber disso. Outra coisa que as tempestades são, é que elas são perigosas. No versículo 37 diz que o barco estava se enchendo de água. E, queridos, a maioria dos discípulos, eles eram pescadores, como Pedro, Tiago, João, e quando eles estavam apavorados, porque provavelmente eles já tinham tentado de tudo, já tinham feito todos os recursos que eles conheciam para enfrentar e passar por tempestades, mas eles não conseguiram, e o barco estava começando a pique afundar. E tanto que eles se apavoraram. E, queridos, as tempestades que nós passamos, elas são reais. Elas existem. Temos passado momentos de morte, de perda de pessoas, temos passado por falências, empresas, desemprego, doenças. São reais, elas existem. E nós temos que encará-las da forma correta. E as tempestades também, queridos, elas são inadministráveis, ou seja, nós não conseguimos controlar pelas nossas próprias forças. Não tem que dar um jeitinho, não dá para inventar, não dá para ficar jogando só água fora do barco ou fazendo qualquer outra coisa. Não dá. Nós temos que recorrer a Jesus logo.
Porque essas tempestades, elas são maiores do que a gente. Nós não temos como controlar. Então, as situações que nos deixam impotentes. Queridos, a gente tem vivido esse tempo, né, de pandemia, né, igrejas fechadas, sem poder fazer, os pastores também passando dificuldades, tantas situações, famílias, empresas. Não tem como inventar. Nós temos que esperar e buscar na pessoa certa. E esse é o ponto que eu quero reforçar. Para você e eu passarmos por situações difíceis e perseverarmos e ficarmos firmes, só há uma solução, só uma maneira, buscar ajuda na pessoa certa. E foi o que eles fizeram. Eles foram até Jesus. Eles não saíram do barco para tentar nadar pelas próprias forças. Eles não ficaram agarrados no barco. Eles não desistiram. Não, os discípulos fizeram o quê? Eles foram até Jesus, clamaram por Jesus. E quando a Bíblia fala que eles clamaram, eles oraram. Quando a gente vai até Jesus, a gente está orando. E foi isso que eles fizeram. Foram para a pessoa certa. E querido, você está passando por um momento difícil? Busque no lugar certo. Eu sempre digo que quando pessoas estão com problema financeiro, o primeiro lugar que elas vão é no seu gerente do banco. E o gerente do banco, em vez de ajudar, ele arruma mais dívida para você. Então não vá no gerente, não vá na busca dos remédios, não vá na busca das drogas, da bebida, outros prazeres do mundo. Você tem que ir para Jesus, você tem que buscar a palavra, você tem que buscar a igreja, você tem que buscar no lugar certo. E Jesus, ele estava, é engraçado, o humor de Jesus é impressionante. Ele estava, durante todo o tempo, fazendo o quê? Dormindo na popa do navio, do barco, com o travesseiro. Impressionante, né? Aquela confusão toda, gritos, chuva, raios, trovões, o barco balançando, mas Jesus estava dormindo tranquilo. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha dito que era para ir para lá e ele sabia que ia chegar do outro lado. Apesar das coisas que a gente passa. E o que acontece? Jesus se levanta e ordena ao vento e ao mar se acalmar e fica tudo calmo. E assim nas nossas vidas também, queridos. Parece impossível, parece que tudo está perdido, parece que tudo vai acabar, mas quando nós buscamos a Jesus, Jesus levanta a sua mão e traz a calmaria, traz a paz também. E os discípulos, do versículo 41, diz que eles ficaram também, já estavam apavorados, mas diz que eles ficaram de que maneira? Mais apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar acalma? Queridos, as aflições, as dificuldades nos fazem crescer de nível de conhecimento de Jesus, de quem Jesus é. Quando nós passamos por uma tempestade, por uma situação difícil, nós vamos experimentar coisas que a gente não tinha experimentado antes. E aquilo vai fazer a gente crescer. Então as tempestades fazem a gente crescer. Então persevere, fique firme. Não é o fim, é o começo de uma nova história na sua vida. E Deus está ali com você, Ele ordenou, você entregou sua vida a Ele, Ele cuida de você. E interessante que a história que nós lemos não termina por aqui. Termina no capítulo 4, e quando chega no capítulo 5, que nós não vamos ler, eu só vou mencionar, eles chegam na praia de Gadara. E a história de Gadara é muito conhecida, que fala de um endemoniado gadareno. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, eles desceram, veio um endemoniado, veio um homem cheio de espíritos maus, e começa a tacar pedra, começa a xingar, gritar, e Jesus chega e o liberta. Imediatamente aquele homem, ele é liberto e é salvo através de Jesus. E os discípulos, quando veem isso, eles começam a entender, começam a compreender por que tinham que ir para o outro lado do mar, mesmo cansados, mesmo anoitecendo, e mesmo passando pelas tempestades, eles compreendem e entendem agora. Era por isso que tinha que chegar aqui, para libertar. E queridos, esse é um ponto importantíssimo para a gente perseverar e ficar firme diante das atribulações e dificuldades. Tudo que nós passamos tem um propósito, tudo. Você não pode entender no momento, mas no momento certo, no Kairos de Deus, na hora certa, você vai compreender e entender
o porquê que você passou aquilo. Tudo tem um propósito, querido. A sua vida é um propósito de Deus. Então fique firme, não desista. Continue firme, crendo nas promessas, crendo na vontade de Deus. Então, por isso que nós devemos permanecer firmes na fé, obedecendo em tudo a Jesus, sabendo que Jesus está no controle o tempo todo. E ele não está só no controle, ele é o controle, não se esqueça disso. Tudo é para o nosso crescimento e tudo tem um propósito. Amém? Então quero compartilhar essa palavra para você, os nossos queridos amados irmãos e irmãs de todos os lugares onde chegar esse vídeo da nossa amada Cristianismo Decidido. E eu quero orar por você também e profetizar e declarar e encher você da fé do Senhor Jesus. Amém? Pai, eu quero em nome de Jesus, Senhor, agradecer pela Tua palavra, agradecer, Senhor, porque nós não estamos sozinhos, agradecer pelo Teu Espírito Santo que também nos consola e diante de todas as adversidades que nós temos vivido, passado, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja nos ensinando, ó Deus, a obedecer ao Senhor mais, a não desistir, não inventar, mas permanecermos firmes em Ti, não desistirmos em nenhum momento. Quero pedir, Senhor, que Tu estejas multiplicando a fé, multiplicando, Senhor, o poder na vida de cada irmão, cada irmã, fazendo, Senhor, a história acontecer, Senhor. Por isso, enche do Teu poder, enche da Sua perseverança, enche da Sua graça, para que eles possam suportar esse momento, essa tempestade, essa aflição, mas que vai passar, Senhor. Por isso, ficamos firmes. Enche do Teu poder. E obrigado porque muitos glorificarão e testificarão do Seu poder através, Senhor, dessa situação que eles estão vivendo. Obrigado mais uma vez por tudo. Abençoe-nos e dirige-nos e declaramos que não vamos desistir. Vamos ficar firmes, Senhor, porque sabemos que o Senhor está no barco e que nós não estamos sozinhos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Um abração a todos, Deus abençoe e até uma próxima vez. Amém? Tchau.